Boa noite, gente. Pode se sentar. Quero partilhar a minha alegria de estar aqui novamente, né? Todo ano a gente vem se unir a vocês para a gente rezar junto, partilhar a palavra, rezar. Muito obrigado mesmo, pessoal da coordenação aí. Sempre lembra do Padre Sérgio, que a gente sempre caminha junto. Quando a gente rezava, né, o Walter conduzia a oração, vinha muito no meu coração, o Senhor dizia, né? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E é preciso justamente, isso será o pano de fundo da minha pregação nessa noite, nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Que a palavra, enfim, a temática, ela não se coloca num vazio, mas ela se coloca numa realidade nossa, no tempo que nós estamos vivendo, numa realidade da nossa vida hoje, né? Essa palavra vem de encontro ao que estamos vivendo hoje. E o que estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo em meio a um período da história difícil, que é a pandemia, que não somente nos afeta, podemos dizer assim, fisicamente, no sentido da gente estar aí com essa mão na boca, porque o meu médico, né, meu pneumatologista, ele diz que essa máscara é uma mão na nossa boca, né, que nos atrapalha até mesmo, né, de estarmos falando, rezando, né, ela abafa um pouco a boca nossa. Então vivemos nesse período e também num período em que nós estamos, como já estamos mais de um ano nessa caminhada, nessa pandemia, é um período que nós estamos afligidos psicologicamente, né? Muitos de nós nos encontramos com uma série de desinformações, nos encontramos entre a tentação dos extremismos, de não confiar em Deus e de confiar de maneira imprudente. Como assim imprudente? Pois quando o demônio diz para Jesus, lança-te daqui do pináculo do templo aí embaixo, aí Jesus fala para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Então também vivemos nessa realidade que tem nos afetado afetivamente, que tem nos afetado psicologicamente, enfim, né? Não tem um certinho da cabeça no momento. Está todo mundo meio um pouco desequilibrado. E se você dizer que isso não está afetando você, você é anormal, tá? Porque todo mundo de alguma forma está sendo afetado nesse sentido. Agora, amados irmãos e irmãs, dizer para você uma novidade que não é novidade. Nunca foi fácil ao longo da história da salvação, tá bom? Nunca foi fácil. Sempre vivemos em meio a realidades dificílimas, mas é justamente dentro dessas realidades que a graça de Deus acontece nos corações que se abrem a essa graça. Porque, irmãos, ter fé, ou melhor, dar respostas de fé, não é apenas e somente nos momentos tranquilos da nossa vida. O amor, ele se dá justamente na tribulação e na dificuldade. É nessa hora mais difícil da vida é que nós temos que dizer, né? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, e dá-lhe palavras difíceis, dá-lhe palavras malditas e dá-lhe sentenças de morte. Eu creio, aumenta a minha fé. Como diz naquele salmo que nós gostamos de recitar, ainda que eu ande pelo vale da morte, nem o mal eu temerei, pois o Senhor está comigo. Então, meus amados irmãos e irmãs, falar, né, trabalhar essa temática de oração contra o desemprego, contra problemas financeiros, passa em primeiro lugar por uma verdade do nosso coração. Eu creio, eu não creio na graça de Deus. Porque se eu fosse resumir
em 1 minuto, tudo isso eu poderia resumir. Resumo com 2 coisas que se você quiser anotar aí, né? Pode anotar, né? Primeira, uma frase de São João Bosco: reze como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Simples assim. Reze como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. É rezar muito, mas também correr atrás, né? Do céu cai chuva. Então, correr atrás, né? Se reinventar. Lá na paróquia, hoje eu vim de Acari, eu trabalhava numa comunidade em Acari, e agora estou trabalhando numa outra, fora de uma comunidade, mas é rodeado de comunidades, que é a paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Del Castilho. Muito pertinho, vocês viram aí nos noticiários, né? Muito pertinho do Jacarezinho. No dia lá que teve as operações lá da polícia, né? Eu ouvi lá de casa o movimento. Então é muito pertinho do Jacarezinho. Lá assim é Jacarezinho, bandeira 1, 2, Coreia, Complexo do Alemão, Morro do Adeus. Os fundos da minha casa, assim, eu vejo o Morro do Adeus e o Complexo do Alemão todo. Então a gente saiu de uma comunidade e foi morar num lugar rodeado de comunidade. E a gente fazendo reunião, a gente dizia assim, gente, reunião de planejamento financeiro. Gente, nós precisamos nos reinventar. A gente precisa rezar, mas a gente precisa nos reinventar. E nós não podemos nos vender. O que significa isso? Não cair na tentação de, por desespero, pecado. Uma segunda frase, se vocês quiserem anotar: é tanto medo de se perder, é tanto medo de se perder que acaba se perdendo. Isso é uma grande tentação quando a gente está desempregado, é uma grande tentação quando as coisas estão ficando difíceis na nossa vida. A gente fica tão desesperado, e aí o que acontece? Sabe aquela velha e conhecida serpente? Ela justamente chega nessa hora na nossa vida, e ela diz assim pra gente: Deus é mentiroso. Igual lá no Gênesis, sabe? Eva, Deus é mentiroso. Pode pegar da fruta. Você está em crise no seu casamento, ele chega e diz: arruma outra que vai resolver o problema. Arruma outro que vai resolver o problema. Pega esse trabalho aqui desonesto que vai resolver o problema. Pega mais do que é seu, que vai resolver o seu problema. Põe o Santo Antônio de cabeça para baixo, que vai resolver o seu problema. Então, são diversas ofertas que o inimigo de Deus, nesse tempo de dificuldade, vai querer oferecer para você se desesperar e cair. E aí o que acontece? Como eu digo, é tanto medo de se perder, é tanto medo de se perder, que acaba se perdendo. Eu me lembro que quando eu fiquei muito mal no período, eu peguei Covid, né? Eu sou asmático. Então, no 10º dia eu tive que ser internado. Graças a Deus eu não fui entubado, eu tive que ser internado. E aí, com dificuldade de respirar e etc. E aí me veio diversas tentações: você vai morrer agora, né? Vai morrer, etc, tal, né? E aí, como aconteceu com Santa Teresinha do Menino Jesus, o demônio veio e falou: você que adianta? Você foi muito nova, aí Deus te abandonou, você deixou de viver, né? É uma outra tentação agora que se tem. Tão jovem, você deixou de viver. Então me vinham essas tentações, eram horríveis. E aí eu falei assim: gente, é uma contradição. Nós somos uma contradição. Como é que eu tenho a cara de pau e a ser vergonhice de ficar cantando: viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho? Que contradição é essa? Viver, morrer é Cristo.
Eu não estou caçando doença, eu não cacei doença. Mas se Deus permitiu eu passar por essa dificuldade, viver é Cristo. É a mesma coisa quando eu estava lá trabalhando na comunidade, com essa coisa de pandemia, e o financeiro foi lá embaixo, uma porção de problema para resolver, porque quando a gente está nesse período, quebra isso, dar problema naquilo e etc. E aí a tentação de murmurar, que o inimigo de Deus também quer que você murmure, ele quer que você reclame, né? Eu ouvi falar uma vez que a murmuração é a linguagem do demônio, ele se comunica por meio da murmuração. Então, cuidado com a murmuração, meu filho, minha filha. Então eu falei assim, não, gente, eu vou confiar em Deus. Enfim, eu saí da paróquia, deixei lá a obra paga. Eu comecei, os bispos falavam assim, você é louco, vai fazer obra nesse tempo. Preciso fazer a obra, eminência. Vou fazer obra, eminência. Vou fazer. Aí o meu vigário episcopal falou assim, é louco, você vai fazer? Vou fazer obra. É promessa de Deus, ele falou que tinha que fazer. E eu vou fazer obra. Você é louco. Gente, eu comi arroz, feijão, ovo e salada, mas eu fiz a obra saí de lá com a obra feita. É a promessa de Deus, é sacrifício, é entrega, rezar como se tudo dependesse de Deus e fazer a nossa parte. Aí lá no hospital, na UTI, as enfermeiras, elas entravam no box que eu estava, elas começavam a rir da minha cara, porque eu estava assim de perna cruzada no CTI, olhando a televisão, rindo. Aí as enfermeiras assim, e não sabia que eu era padre, né? Porque nessa hora eu vou ver assim, achar que, né? Aí no final, quando eu fui embora, eu falei, eu sou padre, tá? Elas ficaram assim, né? Porque as pessoas têm que ver que somos homens e mulheres de fé. E eles falam assim, nossa, você está aqui rindo. Eu falei assim, o máximo que vai acontecer comigo é eu morrer. E se eu morrer, como confesso, eu vou para o céu. E eu indo para o céu, eu vou ser feliz eternamente. Não é que eu queira morrer agora, mas morrer é Cristo. Então, ter confiança, confiar em Deus. Graças a Deus, eu não morri, estou aqui, não sou um fantasma, viu? Pode tocar aqui ao meu lado, brincadeira, eu não sou um fantasma, é ter essa confiança, e com esse espírito, podemos dizer assim, se tem uma das coisas que eu tenho aprendido com alguns padres que eu conheço, que são homens de Deus santos, é justamente ter essa esperança e essa alegria, mesmo na dor, confiar, Os meninos me deram 2 passagens bíblicas para a gente trabalhar, mas eu quero acrescentar, diante desse quadro que nós estamos vivendo, uma passagem. Gênesis, vamos lá, Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. O sacrifício de Isaac. Por quê, meus amados irmãos e irmãs? Veja bem, o segundo outro resumo que eu quero deixar no teu coração acerca de toda essa temática é uma frase da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Ele diz: Deus só não vai conceder algo se esse algo fizer nós perdermos a salvação. Talvez pareceu sim aquele concurso, pareceu sim aquele emprego, e você não conseguiu, e você se frustrou. Meu irmão, Deus não te atendeu porque Ele sabe que Ele te conhece. Eu não te conheço, sinceramente, eu não te conheço. Ele sabe que se você ganhasse aquele emprego, você ia perder a sua alma, você ia para o inferno. Deus sabe o que é melhor para nós. É a mesma coisa, você estava orando para uma pessoa se curar. Deus atendeu a sua oração?
atendeu, ele curou aquela pessoa, ele curou aquela pessoa, a alma daquela pessoa, para salvar aquela pessoa. Porque para você felicidade seria aquela pessoa estar com você, mas felicidade é vida eterna, é salvação. Entre ser feliz aqui na terra, entre ser feliz eternamente, que aqui na terra a gente não consegue ser feliz como a gente deseja ser feliz. Nunca seremos, nunca seremos. Você pode trocar de mulher, você pode trocar de emprego. Pergunta o Fábio Júnior, pergunta a ele se a solução é trocar de mulher. Pergunta. Vai lá no complexo penitenciário de Jericinó, no Rio de Janeiro, no Bangu 1, e pergunta ao ex-governador Sérgio Cabral se dinheiro traz felicidade. Não traz, porque senão ele não roubava tanto. Então Deus não vai conceder a ninguém aquilo que faça perder a sua alma. Então não adianta você gastar o seu dinheiro todo ano na Mega Sena da virada, se Deus sabe que se você ficar milionário, você vai perder a sua alma. E perder a sua alma não significa apenas perder só você, mas pode ser que perca você e toda a sua família junto. Então Deus nunca vai conceder isso. Ele vai conceder algo que vai gerar vida na sua vida, felicidade, vida eterna. Então se você está pedindo algo nesse sentido, não adianta. Então, em Gênesis 22, conta a história do sacrifício de Isaac. Veja, quero entrar aqui no cenário espiritual dessa palavra. Abraão, idoso, olha que ponto negativo, aparentemente, né? Idoso, com a sua esposa idosa. O que Deus disse para Abraão? Sai da sua terra e vai para o lugar aonde eu te mando. Fala a verdade, se mudar é horroroso. Gente, eu detesto se mudar. Você gosta de mudança? Não, eu também não gosto, entendeu? Enfim, imagine ele sair dali para ir para um outro lugar. E ele fez isso passando pelo deserto. Ele passa pelo deserto. Deus não disse, ó, Abraão, sai do Rio de Janeiro e vai para Belo Horizonte. Deus apenas disse, sai da tua terra e vai para o lugar onde que eu vou te mandar. Com a esposa idosa, ainda por cima. Naquela época, hoje em dia, eu cheguei aqui em 1 hora, gente. Peguei o avião lá no Rio, no aeroporto, e vim para cá. Abraão não tinha avião, não tinha nada. Nada ele tinha. Irmãos, outra coisa, vai e eu te darei uma descendência. Uma descendência. Imagine, a sua esposa há anos não tinha dado para ele filhos. Agora ia dar filhos. Fisiologicamente era impossível. Não tinha como fazer isso. Aí o que aconteceu? O que fez Abraão? É o que muitas vezes eu e você fazemos na nossa vida financeira, ou muitas pessoas. Vou dar o meu jeitinho brasileiro. Vou fazer uma simpatia. Vou pegar um trevo de 4 folhas e botar na carteira, né? Eu vou, enfim, comer lentilha na virada de ano, né? Atrai dinheiro, essas coisas, né? Atrai dinheiro, essas coisas, enfim. Tentar de alguma maneira, tá lembrando aí de algumas coisas? 3 pulinhos lá no mar. Eu trabalhei em frente ao mar. Todo ano eu rezava, Senhor, quando os católicos derem 3 pulinhos, você manda uma onda, né, para derrubar eles, né? Enfim, né, uma onda para nunca mais eles darem 3 pulinhos, né? Enfim, eu rezava todo ano isso, né? Então, dar 3 pulinhos são formas que, olha, não é só isso não. Às vezes dentro da nossa igreja, a gente trata a Deus e as coisas de Deus de maneira
supersticiosa. A gente trata assim. Vamos lá na missa do Santíssimo e aí a gente põe e vai sair. Não. Eu amei as orações que os meninos fizeram antes. Estamos aqui fazer uma experiência com o Espírito Santo. Essa pregação não é autoajuda. O objetivo dessa pregação, do cerco de Jericó, não é ser autoajuda. É você ter uma experiência de Deus e saber o que Deus tem para a sua vida e ser feliz com isso. Ser feliz, meu amado irmão, minha amada irmã. Porque dificuldade todo mundo passa. Todo mundo passa. Se o seu papai e sua mamãe não disse isso para você, o pai está dizendo agora. Dificuldade todo mundo passa. Já capinei cova de cemitério, já trabalhei de faxineiro, meu Deus, se eu for falar, fui camelô, se eu for falar todas as coisas que eu já fiz na vida, meu Deus do céu, é muita coisa. E não morri com isso. Abraão confiou no Senhor, mas em um dado momento, peraí, eu não vou ter filho com a minha esposa que já é idosa. E o que Abraão fez? Teve filho com Agar. Meu irmão, minha irmã, mesmo em meio a essa pandemia, não deixe de confiar no Senhor. Não se venda. Não deixe de confiar no teu Deus. Até mesmo tendo uma experiência de morte. Houve uma senhora, uma paroquiana, que estava com muita saudade do irmão que faleceu. Aí uma pessoa falou assim: eu tive com seu irmão. Aí ela falou assim: mas como? Aí ele veio e eu tive com ele. É mesmo? Aí a mulher foi desesperada a conversar comigo: padre, ele teve com meu irmão, que não sei o que. Eu falei assim: da próxima vez a senhora peça a ele para lhe dar os números da Mega Sena. Que isso? Peça os números da Mega Sena, já que ele está no além, né? Então, pelo amor de Deus, a senhora já com essa idade, a senhora vai acreditar nisso? O que ele falou para a senhora? Coisas assim, como é que você está? Eu estou bem. Então, isso são coisas sugestivas. São realidades sugestivas para te enganar. Realidades sugestivas. Pergunte coisas que só a senhora e o seu irmão sabiam, para você ver. Aí perguntou, aí o outro não sabia responder. O irmão estava conversando com o teu irmão e não sabia responder. Nessa hora da dor e da dificuldade, repito, o inimigo de Deus vai vir apresentar para você soluções mágicas. Mas não são com soluções mágicas que você resolve o seu problema. É confiando em Deus de verdade. Ou você e eu confiamos em Deus de verdade, ou não confiamos. Graças a Deus, Abraão fez bobagem sim. Mas aí existe uma diferença entre fazermos as nossas bobagens, aceitarmos isso, sermos humildes e mudar, ou ficar, desculpe, na burrice da insistência da bobagem. Abraão, o que ele fez? Humildemente reconheceu o seu erro e obedeceu a Deus e ganhou a grande graça, que é ter um filho com Sara. Repito, gente, parecia impossível. Que coisa mais impossível do que isso? Mas Abraão se tornou pai. E aí o que Deus faz? A passagem de hoje. Deus pede uma coisa para Abraão. Deus pede para Abraão confiar. Abraão, pega o seu filho, sobe para sacrificá-lo. Pega o seu filho e sobe para sacrificar. Meu irmão, hoje Deus está exigindo de mim e de você essa mesma confiança. Em que sentido? Veja, aquela criança corria risco. Abraão sonhou com aquela criança.
sonhou com aquela situação. E Deus disse para ele, porque o pano de fundo de toda essa realidade é a confiança em Deus. Abraão não hesitou, ele pegou o seu filho e se colocou a caminho. Ele não hesitou, ele não ficou choramingando, ele não ficou murmurando, ele não ficou duvidando. Tanto que quando seu filho percebeu que não tinha nenhum sacrifício, que não estava levando nada, o que Abraão disse para o seu filho? Deus providenciará. Deus providenciará. A parte dele ele estava fazendo. Deus ia providenciar de alguma maneira. E amados irmãos e irmãs, ele preparou ali o local do sacrifício, tudo direitinho. E aí na hora que Abraão ia empunhar o punhal, o que Deus fez? Não, Abraão, agora eu vejo que você de fato me ama. Nesse tempo, nessa história, meu irmão, minha irmã, não é que Deus mandou essa pandemia, esse desemprego, essas situações difíceis para a sua vida, mas nesse tempo nós somos chamados a confiar em Deus. Quantas pessoas você conhece que nem mais a igreja vem, que nem mais buscam a Deus, que estão deixando o que Deus concedeu às pessoas e estão desistindo de viver, estão desistindo da família, estão desistindo da fé. Por quê? Porque grande é a dificuldade. Agora você que é pai e mãe, imagine diante daquela realidade confiar, diante daquela dor confiar, diante daquele sofrimento confiar. Assim como, por exemplo, Moisés, confiar, mesmo em meio àquele cenário de dificuldade. Imagine, um único homem tirar todo o povo do Egito, e Deus disse: vai Moisés. Imagine confiar que ele seria capaz, ele que era assassino de egípcio, ele confiar que Deus ia providenciar a libertação de Israel. Mesma coisa, Esther, confiar, mesmo com a sentença de morte para com o seu povo, Esther confiar no Senhor. Meu irmão, confiança em tempos difíceis geram milagres. Confiança em tempo de dor geram milagres. Confiar no Senhor. O Senhor nesses tempos, Ele exige de nós confiança. Olha os apóstolos. Jesus tinha sido crucificado, morto como ladrão. Os judeus, eles não acreditaram na ressurreição de Jesus. Eles corriam risco de vida. Eles confiaram que Deus ia providenciar para eles. Eles deixaram as redes, eles deixaram tudo pelo Senhor. Eles confiaram no Senhor e o Senhor providenciou. Não faltou nada para os apóstolos, não faltou uma única coisa para eles. Confiar, meus irmãos, é dobrar o joelho com confiança, pois o Senhor é o mesmo, ou não é? O Senhor mudou, gente? Só ela tem essa certeza? Vou perguntar de novo. O Senhor mudou, gente? Não. Eu não sabe, eu não fiquei convencido disso, né? Talvez uma pessoa que está aqui que não tem fé, veio aqui por curiosidade, ou está balançado na fé, né? Ouvindo esse não, não sei não, né? O Senhor mudou, gente? Não mudou. Mas por que a gente tem se comportado como se o Senhor tivesse mudado? Por que a gente já tem se comportado de maneira
podemos dizer assim, apática, de maneira assim, como se ele não cuidasse. Deixa eu te perguntar, aqui, que é bem alto, enfim, ou lá na sua casa, tem com certeza os passarinhos, não tem? Você já viu algum passarinho no metrô indo trabalhar? Você já viu algum passarinho no ônibus indo trabalhar? Na fila de emprego? Já viram? Se Deus cuida do passarinho, vou até falar dois passarinhos que eu não sei para que existe, mas eles existem, enfim. A rolinha e o pardal. Gente, para que rolinha e pardal? É bichinho de Deus, tá? Não me processe não, pelo amor de Deus, né? É bichinho de Deus. Mas para que rolinha ou pardal, gente? Para que aqueles bichos? E eles não estão sobrevivendo. Você viu alguma rolinha pardal pelas ruas de Belo Horizonte no sinal pedindo dinheiro? Você vê alguma rolinha pardal na fila de emprego? Mas Deus não tem providenciado para a rolinha e para o pardal o necessário para eles viverem? Quem é mais importante? A rolinha, o pardal ou você, abençoado? Então, se Deus cuida da rolinha e do pardal, por que Ele não vai cuidar de você? A palavra de Deus até mesmo diz sobre isso. Olhai as aves do céu, os lírios do campo. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais lhe será acrescentado. A palavra de Deus não diz lá, tanto em Mateus como em Hebreus, não diz lá que o Senhor é o nosso socorro. A palavra de Deus não afirma isso. A palavra de Deus não fez isso na vida de Abraão. A palavra de Deus não fez isso na vida de Isaac. A palavra de Deus não fez isso na vida de Salomão. A palavra de Deus não fez isso na vida de Moisés, de Pedro, de João, de Tiago. Isso é um fato. Isso é um fato. E aí, amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus lá em Romanos 8:37 nos diz: em Cristo somos mais que vencedores, mais que vencedores. Então, meu irmão, minha irmã, veja, na nossa vida financeira, na nossa vida no emprego, etc., para você ser um vencedor, é preciso você entregar ao Senhor a sua vida. Entrega na mão dele. Fazer a sua parte, tem que acordar 4 horas, 5 horas da manhã, isso faz parte da vida, mas entregar nas mãos dele a tua casa, entregar nas mãos dele a tua vida. Mas entregar é entregar, né? O Monsenhor Jonas da Bíblia, ele gosta muito dessa redundância, né? Entregar, meu filho, é entregar. Não adianta nada você dizer assim: Senhor, toma a minha vida. Aí na primeira oportunidade, está você administrando. Toma a minha vida, Senhor. E aí tome você administrando. E o inimigo de Deus chega, olha, às vezes é por meio das pessoas, né? Olha, tem um negocinho aqui, tem uma gatonete assim, para você, olha, é mais barata, né? Põe a gatonete na sua casa. É o Senhor que está te dando a gatonete? Eu estou falando gatonete, porque lá no Rio tem gatonete. O que é a gatonete, né? É uma internet, né, que a bandidagem oferece para o povo. Aqui também tem? Diabo e bandido tem em todo lugar, né? Então, toma-lhe a gatonete, né? Enfim, são diversas as realidades de desonestidade que o inimigo de Deus vai nos oferecendo, e a gente, igual um trouxa, um bobo, para resolver as situações, a gente vai entrando nessa ótica do reino do inferno e não na ótica do reino de Deus. Senhor, me dá um trabalho. Aí Deus concede e vive reclamando do trabalho. Senhor, dá-me a graça do emprego, mas vive reclamando do emprego, lançando palavra de maldição no trabalho e no emprego. Ai, padre, mas lá eu trabalho muito. Graças a Deus, tem que trabalhar mesmo. É igual muitas vezes,
A pessoa, ai, padre, trabalha muito, né? Claro, não é enfeite de igreja. Tem que trabalhar. Fazer confissão todo dia, rezar a missa. Ai, padre, Dorani, você quer ver irritar Dorani? Meu cardeal, é você olhar para ele e dizer: o senhor está cansado, Dorani? Olha, ele fica extremamente irritado e ainda vira para você assim: qual o problema? E daí? Quem não se cansa? Fiquei cansado aqui não, embora. Então, isso faz parte da vida, o cansaço, o trabalho, etc. Mas aí o que acontece? Deus me concede o trabalho, eu não quero trabalhar, eu sou preguiçoso, eu sou preguiçosa, eu quero ganhar muito dinheiro. Quem não quer? Não estudo, não me qualifico, não corro atrás, e aí eu vou reclamar? Não, irmãos. A minha parte eu preciso fazer e confiar de que Deus vai providenciar, como se cantou, que as muralhas, se orar, as muralhas vão cair. Confiar nesse sentido. Se talvez você achava que eu ia te dar aqui, olha, você faz essa reza, que vai conseguir emprego. Olha, faz isso, que vai conseguir emprego. O nosso Deus é um Deus imprevisível. É um Deus que quer agir na nossa vida de maneira imprevisível. Talvez aquela oração que a outra usava não vai servir. O nosso Deus é um Deus que surpreende, que está até hoje fazendo milagres. Até agora, eu posso falar em 1 minuto um milagre que eu presenciei nesse final de semana. 1 minuto, um milagre. E aqui eu só vou falar desse milagre, não é para o engrandecimento da pessoa que foi canal, mas é o milagre em si. Chamaram para ir almoçar numa família. Fui lá almoçar, né, e dar a bênção numa casa, dar uma bênção. No ano passado, quando eu vim aqui, né, eu tinha partilhado com o Walter e com os meninos, né, que hoje eu trabalho diagnosticando as situações de exorcismo. Pessoal, fazer o diagnóstico. Esse ano o cardeal nomeou exorcista auxiliar, né? Em nome da igreja, a gente atendia as pessoas. Aí fui visitar a casa, tal, para dar a bênção. Do lado da casa um terreirão de macumba gigantesco, né? Enfim, aí tô lá conversando com o dono da casa, etc. Aí chegam as crianças, os filhos, né? Os filhos chegam, eles estavam na catequese muito bem, etc. Aí a menina mais velha entrou e de repente a menina começou com uma febre. E eu tô lá sentado na cadeira lá, né, batendo papo e vendo aquela movimentação, normal, tudo, né, uma febre. Criança tem febre, isso é normal. Eu fiquei ainda pensando assim, né, na minha humanidade. Ai, tomara que isso não seja Covid, né? Enfim, que é a primeira coisa que a gente logo pensa. Ai, tudo bem, almocei. Vamos agora para a bênção, porque eu preciso voltar para a igreja. Tá, aí eu tinha esquecido de levar um acessório bonitinho, direitinho. Peguei uma caneca, um negocinho assim. Aí dei a bênção na água, exorcizei o sal, fiz a oração de bênção na casa e comecei a aspergir na casa, tudo, etc. Quando eu entrei no quarto da criança, que eu olhei as duas meninas e a menina com febre, veio no meu coração assim, a lembrança da sogra de Pedro, e veio a voz do Senhor dizer assim: ameaça a febre. Na hora, eu falei assim: eu tô ficando maluco, se eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. E eu vou fazer isso, a pessoa vai ouvir, e aí vai que a febre não vai embora, eu pago o mico, né? E a voz dizendo: ameaça a febre. Aí eu fui, aspergi o quartinho da criança todo, joguei água benta assim nela. Aí eu fui nela, abaixei, peguei a água benta misturada com sal, fiz o sinal da cruz, meti a mão na cabeça e falei assim: vai embora. A criança estava fervendo de febre.
a temperatura dela mudou. Ficou fresquinha a criança. Eu olhei assim, meu Deus do céu. Aí levantei, saí. Aí falei assim, minha filha, a mãe, né? Olha lá, criança. Dá uma olhadinha ali, dá uma olhadinha, né? Aí a mãe falou assim, para, a febre sumiu. Aí o pai entrou. Aí, meu filho, né? Porque às vezes a mãe e eu tô doido, né? Meu filho, que os homens são mais incrédulozinhos, né? Meu filho, dá uma olhada ali na febre, minha criança. Tá sem febre. Aí eu saí e fiquei pensando assim, o que é a nossa igreja? O que é o nosso Deus? E aí terminei ali a bênção na sala. Aí de repente, quem aparece na sala? A criança, pulando e brincando. Eu falei assim, gente, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A gente precisa parar de ficar acreditando nessas palavras malditas que andam falando aí fora, de que parece que Deus não age, de que parece que o milagre não acontece. E esse Deus vai se colocar aqui nesse altar. E o que você vai esperar para pedir o milagre? E o que você vai esperar para pedir que Deus te ajude, te dê sabedoria na sua vida financeira? Repito, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você e eu, cada vez mais, mesmo nessas situações difíceis que nós estamos vivendo hoje, precisamos dar um salto na fé. É preciso dar um salto na fé. É nessa hora difícil que a gente precisa dizer, eu creio, Senhor, eu acredito e eu vou fazer a experiência do milagre. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento, que os meninos vão preparar você para esse momento com o Senhor, com o Santíssimo. E vai ser um momento importantíssimo entre você e Deus. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia do meu Senhor. Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio no amor do meu Senhor. Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio no amor
meu Senhor. Se sou fiel, Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. nós estamos, Senhor, na Tua presença, nesse circo de Jericó, onde nessa noite, Senhor, queremos rezar pela nossa saúde financeira. Nós queremos, Senhor, rezar pela Tua provisão na nossa casa, na nossa vida. Desde já, Senhor, nós te pedimos que abençoe a vida financeira de cada irmão, de cada irmã que aqui está. Abençoa, Senhor, a sua vida. Tu sabes, Senhor, que muitos desses irmãos ou alguns passaram dificuldades, lutaram muito para alcançarem o que tem hoje na sua vida, Senhor. E eles, Senhor, têm esperança de dias melhores, esperança, Senhor, de uma vida melhor, Senhor. Mesmo, Senhor, eu te peço diversas sentenças de carestia, sentenças de derrotas, muitas vezes são lançadas sobre os seus filhos, de que vão ficar desempregados, de que não vão conseguir emprego, de que vão passar mais dificuldades. Nessa noite, Senhor, assim como pronunciastes a bênção sobre a vida de Abraão, Isaque, assim como pronunciaste, Senhor, a bênção sobre a vida de Moisés, ele que enfrentaria um grande desafio, talvez o grande desafio das nossas vidas é a dificuldade financeira. O faraó que está nos perseguindo nessa noite é a dificuldade financeira, é o desemprego. Parece que esse faraó é inderrotável. Mas nessa noite, meu irmão, minha irmã, o Senhor não apenas está abrindo o mar vermelho, mas nessa noite o Senhor está estendendo a sua mão, como estendeu a mão para Pedro, ele que veio andando sobre as águas. O Senhor está estendendo a sua mão. É fato que o mar está revolto, ventos, ondas, tantas palavras, tantas situações que você vê na televisão, tantas coisas e pessoas que dizem a você que as coisas não vão caminhar. Você até mesmo já se sentiu sufocado, sufocada, até mesmo chorou com medo das dificuldades. Mas nessa noite, meu irmão, minha irmã, Jesus está estendendo a sua mão para você e dizendo: eu não sou um fantasma, eu estou aqui, eu estou com você, sempre estive com você nas maiores dificuldades, mesmo quando o vento soprou mais forte, mesmo quando as ondas pareciam afundar o barco da sua vida, eu sempre estive com você. Fixe os seus olhos agora em Jesus. Esquece tudo à sua volta. Esquece que o barco da sua vida pareça estar afundando. Esquece. Jesus está olhando para você e dizendo: vem sobre as ondas, vem que você vai experimentar um milagre. Vem, anda sobre essas águas, que você vai ver o poder que eu tenho sobre a sua vida, porque eu te fiz mais que vencedor. Eu não apenas te fiz vencedor, eu não apenas te fiz vencedora, meu filho, minha filha, eu fiz de você mais que vencedor, mais que vencedora. Eu sou o teu Senhor, o teu Deus. Pedro andou por sobre as águas. Pedro caminhou assim
como a tua fé, meu irmão, a mesma fé da hemorroísa que tocou o manto de Jesus e foi curada, a mesma fé do paralítico que foi curado por Jesus, a mesma fé que levou Pedro a jogar o anzol naquele mar. Jesus disse: Pedro, pega a barca, vai lá para pagar os tributos. Vai lá, Pedro, joga o anzol, joga, e você vai pescar um peixe, e lá tem a moeda para você pagar o tributo. É esse Deus que você serve, meu irmão. É esse Deus, é a esse Deus que você deve orar, é esse Deus que você deve clamar. E todas as muralhas, se hoje o Faraó, o desemprego, somente a dificuldade financeira, em nome de Jesus, pelo poder de Jesus e pela força do teu clamor, porque Jesus disse: a tua fé te curou. A tua, sim, a tua fé te curou. Não é pela fé do padre, não é pela força da oração do padre. A tua fé te curou. Você vai cantar agora essa canção e você vai clamar, mostrando para Jesus a tua muralha de dificuldade. Agora, meu filho, minha filha, seja ousado pelo amor de Deus. Seja ousada pelo amor de Deus. Não seja medíocre na oração. Peça mesmo, clame mesmo, cante. Não estou falando aqui da força do teu grito, mas da ousadia da tua oração, em crer que não há impossível que não possa se realizar. Há uma promessa. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Pega os seus braços e cante, tomando posse. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Isso, seu orar. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão Tomando ao posse. poder de Deus. Seu orar. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Seu orar. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Há uma promessa, vamos lá. Há uma promessa que quer se cumprir. Tomando posse. Em meio a nós. É o Senhor, não é homem. É o próprio Senhor quem diz: pedi e Peça mesmo recebereis. o melhor emprego, peça mesmo. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. Peça gravidez, ser ousado, É o ser próprio Senhor ousada. quem diz: pedi e A cura física, recebereis. nenhum mal. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Seu orar, igreja, clame. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Seu orar. Seu orar, seu clamar,
emprego, ao necessidade financeira. Meu Deus, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Em nome de Jesus, as palavras malditas que foram lançadas sobre a sua vida nesse momento caiam por terra. Amém, Senhor. Amém. Palavras que foram ditas para você, que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não vai adiante. Em nome de Jesus, que essas palavras caiam por terra nesse momento. Amém. Palavras malditas que foram lançadas no seu trabalho, palavras malditas venham ao meu coração, até mesmo familiares seus lançaram essas palavras. Veio ao meu coração uma criança que foi, quando criança, lançaram muitas palavras de maldição. Você só me dá trabalho, você é um idiota, você só dá problema. Em nome de Jesus agora, o Senhor está te libertando. A imagem que me vem, você todo amarradinho, e o Senhor nesse momento, Ele vai arrancando essas palavras malditas de você, vai tirando essas realidades da sua vida, da sua história. Você, mulher, também, que o seu marido te amaldiçoou, te lançou palavras malditas também. O Senhor, nesse momento, está retirando de você essas palavras de maldição que foram lançadas sobre você, sobre a sua vida. Há uma jovem também, continua orando. Há uma jovem também que disse palavras malditas sobre a sua própria vida. Você disse que você é uma derrotada. Você disse que você não vai conseguir ser feliz, que já está ficando velha e as coisas para você não andam. Em nome de Jesus agora, ser lavada pelo sangue precioso que te liberta, que te cura, que te restaura, em nome de Jesus. Há um casal que tem muita dificuldade. Vocês têm muita dificuldade. Pessoas lançaram, vizinhos lançando palavras de maldição contra você, mas em nome de Jesus, essas palavras de maldição caíram por terra, porque vocês olharam para o Senhor, assim como Abraão e Sara olharam para o Senhor e manifestaram confiança, e essas palavras caem da sua vida como escamas que cegavam vocês, que não deixavam vocês prosperar, ser feliz. Em nome de Jesus, que essas palavras caiam por terra. Irmão que lançou maldição contra o irmão, em nome de Jesus, que essas palavras malditas caiam por terra nesse momento. E Jesus veio restaurar a tua saúde. E
Jesus venha restaurar a sua história, em nome de Jesus. O Senhor está falando comigo que no último dia vai ser, se eu não me engano, de cura interior. O Senhor está dizendo para você vir, mas o Senhor irá ainda restaurar muitas coisas na sua vida. Oh, glória, Senhor. Muitas coisas. Bendito seja vós, Senhor. Glorificado seja o teu nome, ó Deus. Bendito seja vós. Eu quero também orar nesse momento final. Eu queria pedir você que perdeu um ente querido, que se colocasse agora de joelhos nesse período de pandemia. Eu quero orar também pela alma do Edson Camilo e do seu filho, o Edson Camilo Júnior, nesse momento providencial, porque foi providência de Deus nós rezarmos pelos Edson e pelo seu filho. Assim vamos rezar por você que perdeu um ente querido nesse período da pandemia. Em nome de Jesus, toda sentença de morte que ainda permanece no seu coração, desesperança pela dor que você viveu, de não poder nem mesmo ver o seu ente querido direito, nem mesmo poder viver o luto do enterro, a dor. Em nome de Jesus agora, que o Espírito Santo de Deus possa vir te consolar. O Espírito Santo de Deus nesse momento possa te dar esperança, pois aqueles que em Cristo adormecem vivem para sempre, não morrem, entram na vida. Nós te pedimos, Senhor, por esse irmão, o Edson Camilo, que ele entre na vida junto com os irmãos falecidos, que estão sendo representados por esses irmãos que agora estão rezando pelos entes queridos de joelhos, que eles entrem na vida eterna, Senhor. Não olheis as fragilidades, não olheis as falhas, Senhor. Acolhe o Senhor com misericórdia e dá, Senhor, a consolação, a esperança, a alegria àqueles que permaneceram aqui conosco, Senhor. Que eles, Senhor, sim, viva a saudade, mas que eles entendam e compreendam que nós, cristãos católicos, acreditamos na vida eterna. Nós cremos na vida eterna, Senhor. Nós cremos. E se formos fiéis no pouco, Ele nos confiará mais e ainda nos concederá a vida eterna. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Cante. Tomando posse. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará. Cante, igreja. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Nós cremos na vida eterna. Cremos na providência. se sou fiel no pouco, meus passos guiará. No céu lhes destes o pão, Que contém todo sabor. oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue,
que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. De joelhos agora, quem puder ficar, receba a bênção desse poderoso Deus, e que nós possamos cada vez mais amar esse Deus e não somente ficarmos nas coisas que esse Deus pode nos dar. Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará.